pro Matheus trazer para mim. Eu quero pedir pro Matheus trazer como que foi essa tua visão, porque o Matheus, ele era bem viés de esquerda, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente, como que foi a tua virada, o que que aconteceu. O Matheus, gente, tem curso sobre isso, o livro dele eu comprei, os cursos dele eu comprei, tá? Então, assim, eu super indico pra vocês que querem aprofundar nesse conhecimento. Conta pra gente um pouquinho, Matheus. Que bacana, Jennifer. Obrigado pelo espaço e pelo elogio também. Fico feliz de saber que você também adquiriu meu livro, né? Para quem não sabe, eu escrevi esse livro aqui, ó, Gênero na Agenda 2030. Esse aqui foi meu segundo livro. O primeiro eu escrevi quando eu ainda fazia parte dos movimentos sociais de esquerda, né? Que se chama Como Reconectar a Esquerda com o Povo, né? Eu criei toda uma tese, uma teoria de como a esquerda, que eu via que estava indo para um caminho totalmente bizarro, poderia olhar para trás, voltar às suas raízes e se reconectar com a população periférica do Rio de Janeiro, né? Que eu vim do Rio de Janeiro, das periferias do Rio, e sempre acreditei na educação como uma forma de libertação. Isso me levou aos movimentos sociais, isso me levou ao pensamento da esquerda, né? Buscando por igualdade, por libertação, todos aqueles valores progressistas. Só que, conforme a gente foi adentrando dentro do movimento, né, conforme eu e meus amigos que vieram desse mesmo lugar, fomos adentrando nos movimentos sociais, no movimento estudantil, né, dentro das universidades públicas, a gente viu que aquilo que era idealizado, né, de luta, acabava que não repercutia na militância. A gente viu uma coisa que não era o que a gente defendia, a gente viu uma coisa que não era o que a gente se enxergava, não era a nossa bandeira. E, ao mesmo tempo, aquela bandeira era tomada da gente, porque eles diziam que a gente que não era a esquerda era aquilo. Eu me recusava a acreditar. Então, para contextualizar para vocês entenderem mais o fio da meada, meu nome é Matheus, eu vim do Rio de Janeiro, né, das periferias do Rio de Janeiro. Sempre acreditei na educação como uma saída, isso me levou a buscar a educação o tempo inteiro na minha vida, né, para combater aquela realidade que eu vim. Sempre vi que a educação, né, a profissionalização, a instrução, ela poderia ser uma saída para essa realidade sofrida que muitas famílias vivem no subúrbio do Rio de Janeiro, né, e que não tem nada a ver com essas pautas que hoje a esquerda defende, que são pautas totalmente liberalizadas, que não dialogam com a realidade dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo em que eu buscava sair de lá, eu buscava também ser voz para as pessoas que estavam ali, que não tinham essa instrução, que não tinham acesso à educação. E nessa minha jornada eu acessei a UFRJ, né, entrei para o curso de História, licenciatura. Foi onde eu tive a oportunidade de me aprofundar nos conhecimentos sobre o que aconteceu tanto na minha cidade, quanto no nosso país, quanto no mundo, e isso me abriu muitos olhos. Dentro dessa universidade, eu me filiei a um movimento político de esquerda chamado Brigadas Populares, né, que era um grupo de base, né, lutando por moradia, por emprego, por renda. Não tinha essas coisas identitárias, né. Só que conforme foi chegando ali 2018, né, as eleições acontecendo, esse grupo acabou se filiando em massa ao PSOL. Eu entrei junto, também me filiei ao PSOL, então peguei minha carteirinha lá. E dentro do PSOL eu tentei disputar esses espaços, tentei levar as pautas da periferia, e cada vez que eu chegava lá, eu via que nas reuniões o que era tratado não era necessariamente as coisas que atravessavam aquelas pessoas da onde eu vim. Eram sempre pautas sobre identidade, né, sobre grupos raciais e etc. Mas o problema não é trazer, por exemplo, a pauta das mulheres, né, como a pauta de igualdade de gênero, que eles falam, igualdade salarial, a igualdade racial. O problema não era trazer isso, era da forma com que isso era trazido dentro das reuniões, porque os grupos eles eram guiados por uma ideologia, e não pela materialidade das coisas. E a ideologia que esse grupo sempre fomentou é aquilo que eu chamei de identitarismo, né? E antes a crítica não era muito conhecida, não era muito forte, as pessoas não falavam muito sobre identitarismo. Então eu escrevi esse meu primeiro livro, né, Como Reconectar a Esquerda com o Povo, para criticar justamente essa ideologia que para mim era o divisor, era o que separava as pessoas dentro da esquerda, que impedia a esquerda de se conectar com esse povo, porque quando eu ia para a universidade, eu ouvia uma língua, quando eu voltava eu ouvia outra. Quando eu falava sobre o que eu via lá dentro, as pessoas não entendiam que eu estava lutando por moradia, por renda, por trabalho, elas achavam que eu estava lutando por gênero, por identidade, por essas pautas que entram em choque moral com a sociedade, entende?